E aí colocamos isso numa linha. Estão ouvindo? Houve uma mensagem aí, mas todos estão ouvindo, né? Sim, sim. Sim. Colocamos isso numa linha da nossa ata, em que nós deveríamos aí fazer a digitalização de toda a documentação jurídica e histórica do CTC. Tomamos aí como se fosse um compromisso para se fazer, isso foi em janeiro, né? Ou melhor, de 2022, eu falei 2021, foi 2022, foi no ano passado, e aí alguns têm uma série de coisas guardadas nos seus arquivos e tudo mais, outros têm nos computadores, outros têm aquele monte de papel guardado nas suas casas e tudo mais. Aí chegou-se à conclusão seguinte: vamos decidir isso em assembleia, e quando está constando lá na assembleia, isso é uma obrigação que deve ser cumprida. E nós decidimos, então, preservar essa história vitoriosa do CTC, que desde de 86, 85 ainda abrafite, né? E disponibilizar esse acervo. Esse acervo, a princípio, disponibilizado para a própria diretoria do CTC, porque isso vai ser guardado em nuvem, né? E uma forma digital, e que as pessoas pudessem acessar essas informações, né? Guardar em nuvem e facilitar essa consulta e, ao mesmo tempo, democratizar esses registros, manter a memória guardada e tudo mais. Então, assim, se depara com pessoas do CTC que têm guardado papéis, pessoas que têm coisas guardadas nos seus computadores, e cada um tem, assim, da maneira que cada um entendeu, as coisas guardadas. Bom, de repente, vamos unir isso aí tudo e vamos ver como é que a gente consegue jogar isso para uma coisa única. A princípio, muita gente colaborou para que a gente fizesse esse pontapé inicial. E eu diria pontapé inicial porque a colaboração não pode parar. Começamos lá com a Ana, querendo guardar algumas coisas, o Azizo tem alguma coisa, utilizamos aí, eu coloquei até em memória o doutor Elião, uma apresentação que o doutor Elião fez, na época, e bastante grande, para fazer um tão sonhado CD-ROM, acho que as pessoas nem lembram mais o que é um CD-ROM, né? Mas tem 664 slides que o doutor Elião capitaneou e foi reunindo material, muita gente participou, Zé Henrique, até mesmo o Vitor participou na época. O James também ajudou em alguma coisa, andei consultando o James, eu próprio. O Zé Henrique, que eu fiz algumas reuniões com o Zé Henrique, e um material que ele tem guardado, ele é um cara bastante organizado nesse ponto. Dr. Barbosa, estive presente na casa do Dr. Barbosa, falei com o secretário da época também, o Paulo Teixeira, que foi um secretário tesoureiro na época do Dr. Barbosa, na última gestão dele, e depois nas duas gestões do Zé Henrique. E o Reinaldo, que também tem bastante material. Então, eu queria agradecer todas as pessoas que até neste momento colaboraram e queria também deixar consignado que essa colaboração não pode parar. Ela tem que continuar e vai continuar. Como é que está estruturado isso, né? Desde janeiro do ano passado, fiquei pensando como é que se faz a digitalização de dados e tudo mais, e tive consultando como fazer isso. Bom, é um negócio um pouco complicado você digitalizar uma empresa. Nós estamos falando de uma empresa com uma PJ, né? E é uma entidade cultural. Então, a gente não tem empregados, não tem nada que tem a legislação jurídica que tem que manter livros de funcionário, prontuário, aquele negócio todo. Então, é algo um pouco mais simples, mas precisa de uma certa organização. Um repositório organizado. E aí, eu determinei aqui que teria que se fazer
por níveis, abrir algumas pastas, algumas subpastas, né? E não colocar hiperlinks, porque nós não contratamos um sistema, que há muitos sistemas de digitalização e de pesquisa no mercado, e eles não custam barato. O que nós fizemos simplesmente foi colocar uma guarda, todos esses documentos, isso está no Google Drive, uma ordem cronológica de datas, e eu coloquei aqui um exemplo, tá? É apenas um exemplo, tá? Separei em grandes grupos, são 15 grupos de assuntos, e aqui eu coloquei só 3, essas 3 pastinhas são exemplos, tá? Então, um exemplo, os livros de ata. Nós temos 7 livros de ata, na verdade são 6 livros atas, porque tem um que está extraviado, e dentro desses livros atas, o primeiro trabalho que eu fiz foi criar uma planilha, isso está no Excel, e fui colocando evento por evento na ordem cronológica, só para vocês terem uma ideia, são 344 eventos de registro de atas que tem o CTC desde a fundação. Depois coloquei livro por livro, e aí providenciamos a digitalização das páginas desse livro. Então, tem um controle e depois tem o livro. Então, uma pessoa precisa de um determinado evento, fazer uma pesquisa, ele vai até a planilha, procura a data que ele está procurando o evento, aí ele vai lá e verifica nesta planilha em que página está, se está na frente, se está no verso, quantas páginas tem, e qual é o conteúdo, quais são as pessoas que assinaram a ata, quem foi o secretário da época e qual gestão era. Então, assim tem esses 6 livros. Tá? Atas do cartório. Procurei reunir tudo que tinha as atas de cartório e fiz a mesma coisa. Uma planilha, e aí tudo que tem naquelas atas eu coloquei nas linhas. E se precisar de alguma informação, você vai primeiro à planilha para depois procurar os documentos digitalizados. Tudo foi digitalizado em PDF. Por quê? Porque esses documentos não podem ser alterados e quem quiser verificar vai ver ele na íntegra, né? Aqui, como eu falei que tem 3 exemplos apenas, outro eu coloquei aqui, que são os 3 que deram mais trabalhos, né, porque tem mais documentos, são os eventos. Todos os eventos em que houveram nessa longa história, são 34 eventos, e toda a documentação que foi gerada estão por ordem de data, por nome e todos os documentos. Aí tem algumas fotos, algumas coisas mais. Tudo bem? Tranquilo? E aí? Super em ordem. Tá. O que é que nós digitalizamos aí? Eu abri 15 pastas e aqui eu listei essas 15 pastas e eu vou, assim, de ano passando, vou fazer rapidamente para não tomar muito tempo e também nós não vamos ficar aqui abrindo uma ou outra pasta, mas sim o que é que tem no conteúdo e lá no final tem alguma coisa para eu falar para vocês. Eu estou dizendo que esta apresentação tem 30 slides e eu aqui vou abrir alguns casos para mostrar o que é que tem nesse conteúdo da história, e ele já está disponibilizado no Google Drive. O Google Drive, todo mundo sabe, é uma nuvem, e essa nuvem tem que ter acesso das pessoas para se fazer a consulta. Atualmente, esse Google Drive está aberto apenas à nossa diretoria, e com o passar do tempo, as pessoas que forem tomando conhecimento, se quiser abrir algum acesso, terá que providenciar esse acesso, e tem todo o procedimento que tem dentro da nuvem para se fazer isso, né? Bom, os itens, que são os 15 itens, eu vou abrir individualmente esses 15 itens, não queria tomar muito tempo, aqui eu listei, e eu queria dizer o seguinte: a atualização desses 15 itens que estão digitalizados, eles não podem parar de serem atualizados assim que se ter notícia de que tem um documento de que não está lá guardado. Então, se tem um carimbo ou um selo comemorativo de um evento e que não está contemplado, então, vamos lá, a atualização disso não pode parar. Agora, eu vou fazer aqui, a partir de agora,
a abertura desses 15 itens. Eu pretendia ser breve para não ficar chata a apresentação e tomar tempo, e ao mesmo tempo vocês que estão olhando falam, pô, mas um negócio sem graça, não tem muita noção do que é que tem dentro, né? Hoje nós temos 1,80 gigabytes, tá? São 696 arquivos em 148 pastas. Eu diria assim, eu passei, acho que 3 meses aqui digitalizando documentação ou transformando documentos em PDF para poder salvar. Primeiramente, eu coloquei isso no meu computador e depois eu subi para o Google Drive. Então, a respeito do primeiro item, que é das assembleias, como é que está estruturado, tá? Dentro dessas assembleias, a gente sabe qual é o procedimento jurídico para fazer uma assembleia e a gente coloca toda a documentação que tem lá, tá? Eu coloquei, só para vocês terem um exemplo aqui, ó, assembleias que eu pude colecionar documentação. Ela tem uma assembleia que eu tenho documentação em 2002, né? E depois pula para 2006. Como vocês podem ver aqui, tem um branco aqui, que é justamente um espaço que tem um livro que está extraviado. Então, não se conseguiu documentação em um determinado período aqui. Mas isso não quer dizer que não tem registro de outras documentações, sem ser as atas de assembleia. A gente sabe que lá atrás tinha um procedimento jurídico diferente, e aí só consegui documentação. Eu, propriamente dito, consegui documentação a partir de 2006, porque eu entrei no CTC em 2005, eu tenho um péssimo costume, e acho que é um bom costume, de guardar tudo o que eu tomo conhecimento, ou está em um HD externo, coisa assim. Essa ata de 2002 eu consegui numa reunião com o Dr. Barbosa, que ele me passou uma série de documentos, porque eu estava à caça de documentação, porque tem esse claro aqui, eu não sabia exatamente o que era, e ele me apresentou essa ata de 2002, e nessa ata de 2002 fala do extravio do livro. Então, foi bastante esclarecedor, porque até então a gente não sabia exatamente o que é que tinha acontecido, e foi na última gestão do Dr. Barbosa e nas 2 gestões em que o Zé Henrique foi presidente do clube. Independente do que tem, do que houve, é parte da história. E aqui a preocupação, nada mais, nada menos, é guardar o que se tem e não valorizar o que a gente não conseguiu encontrar. Então, só para ter uma ideia, aqui a assembleia que nós fizemos no ano passado, o que é que foi guardado? Então, aqui tem um exemplo dos PDFs do que foi guardado. Então, tem tudo a respeito. Tem a ata, tem a lista de presença, tem os e-mails que foram trocados com o cartório no registro, tem o edital de convocação, tem a ata propriamente dita, que foi reconhecida em cartório e registrado, e a partir do ano passado, o cartório passou a exigir um termo de posse também. Então, tem 2 registros. Então, em termos de assembleias, é isso que se tem guardado, tá? Vamos passar para as atas que estão registradas no cartório, tá? Então, a partir daquele item anterior, a gente pegou só as atas e guardou. Então, como eu estava dizendo lá atrás, tem uma planilha de controle, essa planilha ela está salva em PDF e ela está aberta no Excel, porque a pessoa que estiver no comando do CTC a partir dos próximos anos e para assim adiante na história, pode ir lá acrescentar mais uma linha nessa planilha. Eu fiz isso pensando no futuro. Deixo essa planilha aberta e a planilha que eu estou salvando, eu salvo ela em PDF e ela fica fixa. Então, foi feito até esse momento. Então, aqui eu guardei todas as atas que nós tínhamos conhecimento, que chegou até nós, está guardado. Então, hoje a história do CTC, juridicamente, está toda ela colocada aqui. Então, se teve um estatuto, aqui embaixo, ó, em 2014, na gestão 2014-2015, foi registrada uma ata na Assembleia e lá tem um estatuto. O estatuto está aqui e está guardado e está salvo em PDF. Tá? Então, essa é a segunda pasta em que a gente tem. A terceira são os livros de atas manuais. E aqui tem o detalhe. O que é essas atas manuais? São essas atas aqui que o secretário faz, né? Essa aqui, para ter
uma ideia, é a letra do Antônio Luiz, tá? O Antônio Luiz é o secretário mais longevo que teve no CTC, porque ele tem um período de 86, acho que por mais de 10 anos, o Antônio Luiz foi o que redigiu, que foi o secretário que redigia mais atas. Então, aqui ainda é a época da delegacia da Abrafite, né? E aí eu coloquei aqui os 7 livros, na verdade são 6 livros, porque tem um livro que está extraviado, que é esse livro número 3. Então, desde essa época aqui, eu colecionei todas as atas. Para vocês terem uma ideia, tem alguns livros que foram utilizados em ordem cronológica meio diferente, porque no começo o pessoal começava a fazer a ata no começo do livro e depois, na metade do livro, abria uma seção nova para lista de presença. Eu não concordo muito bem com isso, mas o que está feito, e a gente tem que salvar o que... Então, o livro tem lá, um exemplo, até a página 30 tem atas, e da página 50 até a página 100 começa do mesmo período listas de presentes. Então, quando você vai fazer uma planilha nesse sentido para contar a história, você coloca lá, ata da reunião da Abrafite de 86, mas a lista de presença está na página 51. Então, nessa planilha, nós temos a ideia de que essa ata está na página tal, que nem a página 1 aqui, mas a lista de presença dessa ata, que foi pega a assinatura das pessoas, está na página 51. Só para vocês terem uma ideia. Aqui embaixo, eu tenho a cara dessa planilha, tá? Talvez não dê aí para quem está assistindo para entender, mas aqui é uma planilha com ordem cronológica, e aqui, ó, 344 eventos, né? E aí tem lá a data, que tipo de livro, a ata é manuscrita, está no livro de atas número 1, olha lá, número das páginas. A ata está na página tal e a lista de presença está na página tal. Então, assim por diante, foi feito com 344 eventos de atas que foram distribuídas por estes 6 livros. Como já falei, o livro número 3 está extraviado e a gente não tem. Tá bem? Esses livros aqui, eles foram digitalizados, todos eles, tá? Então, ó, 38 páginas, 90 páginas, 15 páginas, 80 páginas, 13 páginas, e esse aqui está com 71 páginas, é o livro que nós estamos utilizando na atualidade, tá? Então, em termos de livro, é isso que se tem. Vamos passar para o próximo item agora, que ele está muito atrelado aos livros atas, porque teve um período no CTC em que não foram feitas atas manuscritas, foram feitas notas, resumos de reunião. Vamos lá, aqui nós não estamos fazendo alguma coisa para ficar discutindo por que foi decidido isso. Foi decidido lá atrás e assim a gente registrou. Então, no período em que tem atas manuscritas em livros, nós digitalizamos os livros. E no período em que tem notas e resumos de reunião, aqueles que nós tomamos conhecimento, salvamos. Então, o Zé Henrique participou bastante disso. A princípio, ele pediu 30 dias, depois eu dei 90, e ele acabou cumprindo com 7 meses. Então, tudo que ele tinha guardado no computador dele, ele me enviou, isso tudo em Word, eu transferi tudo para PDF e salvei durante um período bastante grande. Então, tem coisa de 2003 em diante, até o ano de 2013. Então, aqui tem 10 anos, sendo que anos completos, que não está faltando reunião mensal nenhuma, tem de 2004 até o 2010. Então, só para vocês terem uma ideia, o que é essas notas de reunião? Coloquei um exemplo aqui, é um resumo de quem participou da reunião, a data e os temas que foram discutidos, que, na verdade, substitui aquele livro ata que tem lá. Então, mais ou menos assim. Aqui tem um exemplo do ano 2005, nota de reunião, tal data. Tá, PDF, 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 PDF e tudo mais. Então, esse tipo de notas e reuniões foram guardados nesta condição. Só para vocês terem uma ideia, 2013, ó, tem aqui apenas uma nota de reunião, que foi uma despedida do Reinaldo, aí quando entrou para a FEBRAF, aquele negócio todo lá. Então, está salvo isso tudo, isso é um registro,
e, diferentemente da ata que tem no livro, tem esses documentos, tá? Então, nota de reuniões é só. O quinto item é eventos e exposições. Ah, isso aqui é um item interessante. Tudo que aconteceu no CTC, dos eventos que nós participamos e que teve participação do CTC. Então, aqui eu reuni 34 eventos e coloquei pela ordem de data a partir de 86 até 2022, que está programado alguma coisa aí. Então, algumas coisas assim, chamam a atenção, né? Desde 86, a exposição filatélica aqui teve no Centro Convêncio, lá de 150 anos de Carlos Gomes, e aí passa pelo Instituto Agronômico, aqui envolvia bastante a parte de cartões telefônicos, com a participação do Dr. Barbosa e todo o Dr. Elião, encontros, comemorações que tiveram de 10 anos, de 20 anos, encontro no Rotary, de telecartofilia na Telesp, encontros no Rotary, a Expo Finter 2005, a partir daqui que eu comecei a participar do CTC, 2006, aí o James, aí, a Exposição Sudestelaro, aí os 20 anos do CTC em 2008, os cursos que foram feitos, os lançamentos aqui do Padre Landel de Moura, os 100 anos do Guarani, e assim vai, né? Até agora, 2023. Então, tem uma exposição aqui em Nova Odessa, tem a do SESC que nós fizemos, Culto à Ciência, tem a inauguração do Clube Filatélico Mirim, a Expo Finter de 2013, tem aqui na Câmara Municipal de Hortolândia, aqui os 30 anos do CTC, aí depois eu coloquei aqui como registro também, porque senão isso se perde, a implantação das reuniões virtuais, como que foi a publicação disso e tudo mais, e a implantação do site que nós fizemos, e aí o que está programado para esse ano. Então, de uma forma geral, esses 34 eventos possuem aqui dentro dessas pastinhas toda a documentação em que nós conseguimos reunir para poder colocar aqui como um registro de eventos, exposições, congressos, simpósios e tudo mais, tá? Então, essa é a história. Agora, passando aqui para a parte de controle financeiro, controle de documentação fiscal e jurídica e tudo mais, que é bastante importante também, e que a gente tem obrigação jurídica de guardar a documentação, tá? Hoje, o CTC, ele tem um registro jurídico em que a gente declara imposto de renda, como toda pessoa jurídica, e tem os seus controles financeiros. Muito embora a gente tenha um orçamento bastante baixo, mas a gente controla o caixa, né? A gente não tem conta bancária, mas controla o caixa. Então, aqui eu peguei toda essa documentação, fiz uma planilha de registro e eu não digitalizei documento por documento. Não peguei lá um recibo de pagamento e digitalizei. Por quê? Porque tem 60, 70 documentos de cada um. Então, assim, se você pegar de 10 anos, são 600, 700, 800, 1.000 documentos. Daria muito trabalho fazer uma digitalização individual de todos esses papéis. Poderia até fazer, mas não serviria muito assim na prática. Então, eu peguei aqui, de 2006 até 2023, toda a documentação no que se diz respeito. A gente faz uns termos de verificação e os balancetes. Então, só para vocês terem uma ideia, 2, 3, 4, 5, e aí toda a informação, quem era o secretário da época e quem é que era o responsável por isso. Então, a partir de 2006. E para aqui em 2021, que é o biênio anterior, e o biênio que está em curso ainda não está digitalizado porque ainda não finalizou. Então, tem essa planilha de controle e tem toda a documentação. Então, aqui tem toda... Aqui, ó, Walter Maluf, secretário, né? E aqui vai continuar 2022, 2023, com o Aziza como secretário e toda essa documentação. O que é essa documentação, tá? Eu pus aqui um exemplo, 2006, 2017, o que é que tem dentro dessas pastinhas, tá? Então, tem
separado por trimestre, né? Todos esses termos de verificação, e o termo de verificação nada mais é que isso aqui, tá? Todo o pessoal da diretoria assinando e o conselho fiscal. E aqui os mapas, uma planilha, onde tem o saldo e tudo mais, tá? Então, aqui é um exemplo apenas. Então, tem toda essa documentação, eu coloquei de 2006 em diante, por quê? Porque eu tenho guardado de 2006 em diante. Como eu disse lá atrás, a atualização disso tem que continuar. Eu não julgo muito interessante colocar um período muito longo disso aqui, em função de que, juridicamente, seria pouco interessante ter uma documentação tão antiga, uma vez que é os últimos 5 anos que tem valor. Tá? Então, em termos de controle financeiro, é isso que se tem. Tá? A parte das VSOs que nós fizemos, eu guardei todo o material, tá? E os resumos que tem a respeito dessas VSOs que foram realizadas, quem foi o arrematante, quais foram os valores, e toda a planilha de controle está aqui guardado também das VSOs que nós fizemos. Até agora teve 2 grandes VSOs. Tá? Então, a parte de controle de caixa era isso. Quanto à documentação fiscal, nós já estamos na metade da história aqui, das 15 pastas, essa documentação fiscal necessariamente são as declarações de imposto de renda. E toda a história da exigência nas épocas em que isso foi feito. Tá? Eu digitalizei aqui apenas 2005 para frente. Então, aqui, nós temos 2005 até 2022. Então, aqui teria 17 anos, não há necessidade de se guardar tanto tempo assim, porque hoje a documentação fiscal você precisa de apenas dos últimos 5 anos. Nós estamos fazendo declarações simplificadas, né, de imposto de renda, como uma PJ inativa, e a partir de 2017 começamos a fazer esse DCTF aqui, né, que é nada mais esse documento que está aqui do lado. Então, assim, está tudo zerado, mas você tem que fazer. Então, toda a documentação do CTC que diz respeito à parte fiscal de 2005 para frente, está toda ela guardada, digitalizada em PDF. Se precisar de alguma informação, nós temos aqui ela toda preservada. Tá? Agora vamos passar um pouquinho para o que é que foi emitido, o que é que existiu no passado e que se pode guardar. Aqui chegamos à conclusão que houve, numa época, em 1990, a edição de um jornal do CTC. Tá? Bom, como é que chegamos à conclusão disso? Eu fui até o Dr. Barbosa, o Dr. Barbosa me arrumou uns documentos que estão quebrando, de tão antigos que são, e ele me passou 90, 91, 92 e 95. E aí, olhando aquela apresentação do Dr. Elião, que era para fazer parte do CD-ROM, eu cheguei à conclusão de que lá tem completo, digitalizado, todos os jornais do CTC. Na verdade, o que era esse jornal do CTC? Né? O jornal do CTC é o que a gente tem hoje aí, né? Como antes não tinha site, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, de 90 até 95 foi publicado esse boletim. Esse aqui é um texto que o doutor Elião colocou no slide, tá? Boletim que denominamos exageradamente Jornal do CTC. Tá? E aí ele coloca a cara de tudo que ele tem dos anos completos. São 20 e poucos slides onde ele digitalizou tudo isso. Então, a gente tem o book completo disso aí. Tá? Queria perguntar se está muito rápido, se está ok, se está todo mundo vendo e ouvindo. Tudo Tá ok. bom, tá muito bom. Tranquilo, tranquilo. Tá bem? Eu vou seguir, aí no final, se alguém quer perguntar alguma coisa, nós paramos, tá bom? Bom, jornal do CTC, né? Tem outro tipo de documentação em que eu vou mostrar mais para frente. Bom, correspondências. Puta merda, correspondências que chegaram e que saíram. Pô, é complicado. Por quê? Porque isso foi feito por um secretário, numa determinada época, ele pode ter ou não. Mas aquilo que eu tinha e que eu consegui com as pessoas que eu consultei, e não foram todas as pessoas que eu consultei, por isso eu digo que a todo instante a gente tem que atualizar, eu consegui separar aqui em algumas pastas, alguns temas. Assim, são assuntos que a gente lê a correspondência de 86
e ri, né? Porque o português é diferente, o assunto que está escrito lá é diferente. Eu consegui reunir 31 documentos, tá? E aí tem cartas diversas, tem cartas da FEBRAF, tem cartas da FEFIESP, tem cartas da FEFIBRA. Aí você vai falar, mas FEFIBRA não existe ou existiu? Ela existiu, e quando ela existiu, ela exerceu o seu papel da época e a gente teve um relacionamento. Então, tem carta do Dr. Zione nomeando o Dr. Elião, tem carta de agradecimento do Dr. Barbosa para o Dr. Elião. Então, são coisas assim bastante curiosas e interessantes de se ler. Então, está guardado. Tem carta do Dr. Elião, agradecendo o Dr. Zione pela indicação dele como delegado da Brafite. Tem esse convite aqui de almoço de confraternização, tem a carta do Dr. Zione congratulando o delegado, tem uma carta do Dr. Elião de reclamação ao Dr. João. Essa carta foi uma das cartas mais interessantes que eu pude ler. Assim, ele destilando todo o ódio com o Zione a respeito de algumas coisas que ele foi até Santos numa exposição. É muito interessante o que ele fala aqui. Tem a carta do Clube Filatélico do Brasil parabenizando o CTC por uma exposição, tem o ofício da Justiça entregando moeda estrangeira que foi apreendida e depois o prefeito pediu para entregar. Tem o ofício do prefeito Jonas Donizete a respeito do convite que nós temos do lançamento, que ele não pôde vir, mandou representante. Então, tem uma série de cartas. Tá? Da FEBRAF, mais relativamente a atas de congressos que foram efetuadas e tudo mais. Tem cópia de cheque de pagamento de anuidade. Isso aqui é interessante. Eu não sabia que, no passado, o CTC teve conta corrente num banco. Safra, né? Então tem lá a assinatura do Dr. Barbosa num cheque de R$70, pagando anuidade em 2003, e aí assim vai. Aqui a maior parte é o congresso anual ordinário da FEBRAF, né? Ou informando o valor, ou a ata do congresso e as coisas que foram recebidas e tudo mais, né? E foram resolvidas na época, né? FEFIESP também teve uma história, né? E aí tem atas assinadas pelo Bailong, anuidade que cobrava na época FEFIESP. O Reinaldo que gosta. Reinaldo, nós temos um evento aí, eu tenho um vídeo. Eu não coloquei o vídeo aqui da última reunião da FEFIESP lá em Ribeirão Preto, mas eu tenho um vídeo. Fiquei na dúvida se eu deveria colocar aqui ou não, a respeito da cobrança que foi feita para mim e para o Reinaldo sobre a anuidade da FEFIESP, que estava em aberto naquele dia. Então, tem aqui aquela época em que a FEFIESP exigia dos clubes também que mandasse um relatório da atividade que o clube tinha, e assim por diante, editais de convocação e tudo mais. E aí, por último, aqui tem uma única carta de 2008 da FEFIBRA, tá? Na época, a FEFIBRA também era uma federação, né? Hoje é um clube. Então, em termos de correspondência, tem 31 documentos. Passando para o próximo, eu coloquei separadamente todos os carimbos comemorativos em que o CTC figurou. Tá? Aqui, então, tem desde 98, e aí até o último, que é 2018, aí são 21 eventos em que eu coloquei toda a documentação que eu consegui reunir. E aqui eu tenho a impressão de que tem muita coisa para acrescentar. E aí, falando o Reinaldo, falando outras pessoas também que são de mais tempo do CTC, que podem colaborar, porque, de repente, eu não tenho ideia se isso aqui é 100%. Tá? Começando em 98, 99, eu não sabia que tinha um carimbo do CTC da Salamandra num evento no Corpo de Bombeiro de Campinas. Então, essas exposições que houveram aqui, tem um farto material que o Dr. Barbosa passou para mim, que é no auge da telecartofilia, e que tinha simpósio, isso que foi feito no Nacional IN, né? E aí tem bastante coisa de telecartofilia e todas as coisas que foram, que o CTC participou, de eventos no Iguatemi, aqui
em outros locais, o Palácio dos Azulejos, na Casa de Portugal, aqui na Unicamp, na Exposição Sudestelar, o do Mercadão, em 2008, aí eu já estava aqui presente, Landel de Moura, que foi lançado lá no Iguatemi, a do Guarani, da Expo Finter de 25 anos CTC em 2013, e, por último, 2018, na academia, aí, que foram os 30 anos do CTC. É o que tem, mas eu tenho a impressão de que poderá haver muito mais coisa para enriquecer um pouco mais esse acervo, tá? Bom, quanto à coleção de associados, aí vem aquela dúvida, né? Ah, mas isso aqui está lá no site. Eu queria separar o que é que está no site do que é que está digitalizado e guardado numa nuvem. Ah, mas está no site, você está duplicando aqui. Nós tínhamos um outro site anterior a esse que nós temos hoje e acabou. Sumiu, porque a ferramenta estava desatualizada e tudo que tinha lá dentro, se nós não tivéssemos guardado o material, nós não teríamos nada. Então, aqui, há que se separar as coisas. Aqui nós vamos ter alguma coisa para o futuro. E o site, amanhã, resolve se não pagar mais o domínio, ou não quer mais pagar a anuidade, ou não teria uma pessoa para atualizar, nós perderíamos todo o acervo que tem lá. Então, aqui tem todo o acervo que tem lá e mais algumas outras coisas. Então, eu coloquei aqui todos, inclusive a coleção didática, né, a coleção de associados e não associados e pessoas que franquearam uma publicação. Tá? Então, tem tudo guardado em nuvem para pesquisa, para olhar, para ter um histórico de como era a coleção. Tem algumas coleções que até já foram vendidas, no caso do Adriano Randi e do Ivan aqui, e outros que estão aqui para a gente ter uma ideia de como era e como foi, mas está guardado. Tá? Então, coleções têm todo esse acervo. É um negócio que, mesmo comprimido, está usando um espaço bastante grande que a gente está vendo, mas está guardado. Se precisar de alguma coisa, é só baixar no Google Drive, que é a nossa nuvem que foi eleita aqui, que a princípio está gratuito, porque tem 15 gigas e nós não usamos os 15 gigas ainda, mas no futuro, se precisar de mais alguma coisa, a gente tem como expandir. Tá? Então, está aqui a parte de coleções. Aí, como o 12º item são os diplomas certificados. Um negócio difícil, né, de você conseguir reunir. Eu separei os certificados que a gente concede para as pessoas e os certificados que outras pessoas concederam para o CTC. Então, aqui tem bastante certificado, aqui tem 2 exemplos apenas, só para vocês terem uma ideia do que é que tem dentro desse. São 14 recebidos e 25 entregues durante esse período. Aqui eu tenho certeza que vai ter um ou outro associado do CTC que deve ter guardado, na época em que era secretário ou coisa assim, ou a imagem ou o documento físico, e pode franquear a qualquer momento para eu agregar aqui, nessa pasta aqui, a digitalização dessa documentação. Tá? Eu necessariamente não preciso estar de posse do documento físico, e sim de uma cópia desse documento para que fique guardado. Então, aqui tem um exemplo aqui, ó, de uma Sampex aqui, que foi realizada em 2013, que, aliás, foi a última participação em que o CTC participou e recebeu o certificado. Tá? E aqui um exemplo, aqui está uma palestra do James, né, ele fez a palestra aqui sobre a coleção dele, só para ter uma ideia de que tipo de certificado que nós estamos falando. Tá? Então, nessa pasta número 12, é esse tipo de conteúdo que tem guardado. Aqui, eu coloquei, mas não há necessidade de ficar detalhando, são os 14 recebidos e os 25 entregues por ano, por nome. Então, tá assim, dá para se fazer, aqui tá rico em termos de pesquisa. Uma pessoa vai abrir aqui, ele vai identificar qual é o ano, qual é a data, o que é que tinha, e vai abrir o documento. Então, assim, quem abre a pasta, quem vai fazer uma pesquisa, tem o farto material. Então, está ordenado por ordem cronológica, e aqui não vou abrir, mas tem todos desde 87 aqui, tá?
Começa aqui com essa esfijubra, né? E fecha aqui com essa de 2013 que eu mostrei lá atrás. Então, tem exposições aqui de Uberlândia, de um quadro da SPP e outras coisas mais, né? Santos, Piracicaba, São José do Rio Preto. Tem uma exposição que foi feita numa livraria que eu não desconhecia, Livraria Rosa e Prosa, em São Paulo. Tem aqui o do Sul Estelaro, tem da Sofia de Americana, tem algumas coisas aqui, bastante que lá de Uberlândia sempre usava a coleção didática do CTC para fazer as mostras que eles faziam, ainda continuam fazendo em Uberlândia. Tá? Então, é nesse ponto aí, os diplomas e certificados. Bom, outra coisa também que é bastante desafiador, a gente não tem tantos associados, contribuintes e tudo mais, como tem a SPP, como tem outras entidades e tudo mais. A gente tem uma lista hoje, depois passada a pandemia, que nem estão mais contribuindo. Nós estamos fazendo uma autogestão do caixa do CTC, com algumas VSOs e tudo mais, e contribuições da própria diretoria. Então, a gente não tem uma lista de associados e que tem uma contribuição mensal, mas precisa manter uma lista de pessoas que frequentam. Então, eu fiz aí um apanhado, fiz uma planilha, e pegando todo mundo que eu tenho que mandar e-mail daquela forma tradicional, todas as pessoas que recebem automaticamente pelo site, todas as pessoas que estão no WhatsApp, fiz uma lista consolidada dessas pessoas, e essa lista está disponibilizada para quem quiser consultar. Eu salvei uma dessa lista aqui em PDF, aí ela fica fixa, e deixei a planilha guardada para que isso tenha atualizações diárias, tá? Então, essa lista hoje já está com 109 aqui, ó, depois que eu fiz, tá? E que eu fiz 31/12, mas já tem mais 4 pessoas. Ela é dinâmica, então ela não pode parar. Então, aqui, o secretário assumiu, para quem que eu vou mandar o e-mail? Para quem que eu... Está aqui. Então, é só fazer o filtro aqui, ele consegue. Então, nessa última coluna, tem uma consolidada, que é uma junção desses 4, ou melhor, 3 itens aqui. Né? Então, você vai falar, o Almir, onde é que o Almir está? Então, você abre a planilha, o Almir está no WhatsApp do grupo do CTC. Ah, legal, o Almir está lá no WhatsApp. Verdade, está mesmo. Ah, mas ele não fez inscrição. Ah, está aqui o Almir. Está vendo? Eu separei até por cor para ficar mais fácil, porque se você fizer o filtro aqui, você vai identificar. Então, está fácil aqui. Então, o secretário não pode dizer de que, nas próximas gestões, não tem controle de quem nós estamos nos comunicando. Tá bom? Então, vamos lá. Penúltima, tá? Pasta. Uma homenagem. Homenagem ao doutor Elião, e aqui a última, os manuais e modelos, tá? Então, vamos lá. E que eu me deparei? Me deparei com o famoso CD-ROM, que era o grande sonho do Dr. Elião, em conjunto aí com o Vitor, com o Zé Henrique, outras pessoas, Reinaldo, Ana Maria, muitos participaram disso aqui. Dr. Elião, sonhador, um homem que vivia adiante, fez uma apresentação com 664 slides. Está aqui a cara. Esse aqui é o primeiro slide e esse aqui é o segundo, com hiperlinks e tudo mais. Sim, não são todos os computadores que vai ter memória para abrir isso aqui. Já demora 6, 7 minutos, dependendo de qual computador você está usando. Aí você clica aqui no link, ele vai para lá, quando termina de ver lá, ele tem uma flechinha para você voltar. Então, assim, 664 slides. Para abrir isso aqui, eu tive que separar esses 600 aqui de 200 em 200 em 200. Eu fiz 3 apresentações para que eu pudesse ter uma visualização mais rápida, tendo em vista que eu tenho esse notebook, que são 4 gigabytes aqui de memória, mas assim, o processador dele é um Intel 3 da geração lá atrás, então, de repente, eu tive que dividir para poder olhar isso tudo. Então, eu guardei esse material aqui, dos 20 anos, ele está salvo, está aqui para quem quiser ver, tá? Estou dizendo que isso está restrito à diretoria do CTC, mas isso pode ser franqueado para quem quiser, né? Determinar que pode abrir, dá para abrir. Tá? Então, essa apresentação está lá.
tem também outros itens que eu vou dizer logo em seguida aqui, que são, o doutor Elião tem, dentro dessa apresentação aqui, ele tem artigos e biografias, ele tem todas as coleções e tudo mais, e a história que eu vou contar um pouquinho mais para frente, tá? Então, o doutor Elião tem todo esse material, ele não está perdido, tá? Então, há quem diga, cadê o CD? Está aqui. Então, aquele sonho que o doutor Elião tinha de fazer um CD-ROM, no caso lá em 2008, para distribuir, que a intenção era distribuir esse CD-ROM gratuitamente para as pessoas como lembrança, tá? Então está aqui guardado, tá? O que tem nesse material, doutor Elião? Tem essa apresentação, que consta a história do CTC, tudo que aconteceu, e uma parte disso está no nosso site, e outra parte está guardada aqui. Tem os artigos que ele escrevia, ele escreveu 13 artigos, tá? Então, todos eles aqui. Eu estou na fase... Bom, isso está salvo dentro da pasta, mas eu estou na fase de pegar essa documentação aqui e transferir para um outro local que eu vou mostrar para vocês ao final, a partir da 15ª pasta eu mostro. E as biografias que ele escrevia também. Então, assim, aqui eu tenho que acrescentar não só a homenagem ao doutor Elião, eu tenho que acrescentar também os outros artigos que os outros associados do CTC escreveram, tá? E aqui tem bastante coisa que eu sei, do Reinaldo, são os arquivos que ele publicou e tudo mais, que eu preciso ver onde que está, pegar todo esse material e trazer para cá e salvar para ficar para a posteridade, tá? Então, do doutor Elião está aqui, e não estou falando que é homenagem ao doutor Elião, estou dizendo porque é em memória, né? Ele já se foi, está aqui guardado. Mas aqui nessa pasta 14, eu preciso colocar aqui um outro item, artigos do Reinaldo, estou citando como exemplo apenas, tá? E aqui, assim, ninguém gosta de ficar mostrando coisa de luto ou coisa assim, mas nós fizemos uma homenagem para ele, que está publicado no site. Eu coloquei isso em PDF, são 52 slides que nós fizemos na época do falecimento dele, isso também está guardado aqui, tá? Então, o doutor Elião é esse material que tem dele. Tá? Então, aqui fica eu conclamo aos demais colegas do CTC, parceiros, amigos do CTC, que tem alguma coisa publicada e que gostaria de deixar aqui guardado, nós colocaremos aqui. Tá? Então, associados do CTC de forma geral. Tá? E aí, por último, e não finalizando, por último, mas não finalizo por aqui, é uma pasta em que eu julgo também de tamanha importância, porque aqui está a ferramenta de trabalho do secretário tesoureiro. Tá? Então, aqui tem manuais que eu mesmo produzi, como fazer uma publicação no YouTube, né? É rico em imagens, clique aqui, clique lá, faça isso, escolha aqui, marque tal campo. Como que se faz para baixar um vídeo do e-trans? Você fala, pois mas você está louco, cara, isso aí todo mundo sabe. Não, não é todo mundo não sabe, não. Então, são poucas pessoas. Então, os próximos secretários que forem assumir podem pegar isso e servir como guia. Não estou dizendo que isso aqui é 100% e nem que é a última bolachinha do pacote. Não, é uma guia e eu fui fazendo a partir do momento em que eu fui fazendo e transcrevendo, tá? Como é que cria um post no site do blog? Não é todo mundo que sabe mexer. Hoje, quem sabe mexer nisso aqui sou eu e a Ana Maria. Então, assim, quem é que pode mexer no site, fazer uma publicação sem ter uma orientação? Então, está aqui um manual operacional de todas as dicas de como publicar um post no blog do CTC. Então, acho que é interessante. Também coloquei todos os logotipos, né, no formato em que nós estamos utilizando, né? Se precisar alguém, eu preciso de fazer um desenho de um banner, não sei o quê. É aqui que você vai pegar os logotipos do CTC. Então, aqui tem do CTC virtual, do próprio CTC, tem das andorinhas, tem daquele negócio todo, está tudo aqui guardado, tá? Aqui tem toda a documentação que você vai entregar ao cartório
nas atas e registrar as atas em cartório e tudo mais, fazer a publicação do edital de convocação, fazer o acolhimento das chapas que vão disputar e tudo mais. E todos esses documentos têm um modelo que está aqui em Word. Eu salvei em PDF, salvei em Word, para que as pessoas possam pegar essa documentação e fazer na próxima Assembleia. Tá? Os papéis administrativos que a gente tem, que é modelo de recibo, modelo da planilha que se faz no caixa, modelo de termo de verificação e tudo mais, está tudo guardado para que a gente possa servir como modelo. Estatuto vigente, nós temos um estatuto vigente que está publicado no site e que está na ata, lá de 2017, acho que foi a última, está ali, está lá guardado, mas aqui eu coloquei o texto, porque depois, se você precisar alterar o estatuto, você tem que pegar um arquivo, tem que trabalhar em cima do arquivo, está aqui o arquivo para que você possa fazer a alteração, e é a última que foi oficial. Guardei também alguns vídeos de treinamento da agência de publicidade que fez o nosso blog, e tem algumas orientações importantes que ele deixa lá, que são truquezinhos e tudo mais. Então, assim, de maneira geral, é essa a apresentação. Aqui eu não vou abrir esses itens, porque eu acho que no momento é inoportuno. Mas aqui tem toda a documentação para que o secretário possa exercer sua função sem problema algum. Tá? Então, assim, mas eu não sei como fazer. Pega o manual lá e dá uma olhada. Então, assim, estou com preguiça de olhar, quero prático. Tudo bem, é diferente, mas aqui tem alguma coisa que se possa consultar e servir como uma ferramenta de trabalho. Tá bom? Eu dou assim que, meio que por encerrado, e sem querer eu passei na foto que vem a seguir, e aí o Reinaldo estava falando, essa foto precisa fazer parte. Eu queria deixar isso aqui para finalizar essa parte, que eu não terminei a apresentação ainda. Eu vou dar uma paradinha para as perguntas e tudo mais. Então, assim, esse aqui é o melhor registro que o CTC tem nos últimos 35 anos. Eu diria 34, né? Porque 35 vai ser em outubro. É uma foto para guardar isso, né? São os últimos, eu diria 6 ex-presidentes, mas está faltando uma pessoa aqui que não compareceu, que é o Vitor, que estava em viagens na época e não compareceu. Isso aqui é o almoço dos 30 anos do CTC, que foi feito aqui em Campinas, e o pessoal da SPP compareceu, e né, o Valmir estava presente, o Miguel estava presente e tudo mais. Então, aqui tem uma história bastante grande, tá? Bom, perguntas? Alguém tem alguma questão, alguma coisa? Eu vou continuar ainda falando um pouco mais sobre um outro tema que tem logo a seguir. Só dar os parabéns pela disciplina que você teve, o método de escavar e de registrar. Parabéns, viu? Acho que em nenhuma associação que eu participo eu vi alguém fazer tão meticulosamente para a história. Parabéns. Isso aí, Zé Carlos, muito legal. História que se preserva, né? Um negócio que vai ficar guardado. Hoje a gente tem lembrança, né? A gente consegue se lembrar de muitas coisas, até acompanhando, mas está tudo guardadinho, é uma história legal. E isso dá trabalho. A gente sabe que é um trabalho muito grande, mas você vai acabar descobrindo coisas, vendo coisas, relembrando coisas. É importante. A gente, quando fez o livro lá na SPP, que não é um trabalho tão completo como esse que você está apresentando, mas foi muito legal a gente descobrir histórias, né? Descobrir coisas que aconteceram até chegar nos dias de hoje, tal. Um trabalho que talvez a gente não consiga fazer na SPP, ou se conseguir vai demorar diria eu, década talvez, mas é muito legal. Parabéns aí, isso é muito bacana. O CTC é um dos grandes da filatelia e tem que
tem que ter a memória preservada mesmo. E como é que eu vou acessar isso aí uma hora? Isso é segredo. Tá muito legal, tá, mas e aí, vamos ver isso aí? Isso é segredo. Tá certo, a gente espera alguém divulgar. Então, vamos lá. Já que você está O falando. casal ali está devem estar tramando alguma coisa, né? Quando está assim de dupla é um perigo, rapaz, mas tudo O que bem. você está falando da foto? Não, tem um casal ali no nosso visor ali. Qual casal que você está falando? Não estou entendendo. Vê a tela onde estão os participantes aqui da reunião. Ah, Os caras, quando estão juntos. Um se escondeu agora. A dupla Igor e Reinaldo. Daí sai coisa. Quando está assim, pode esperar que vem Estão coisa. trabalhando. Duas feras aí, duas feras da filatelia. então tá bom. Deixa eu te falar. Mais alguma coisa? Alguém quer saber mais alguma coisa? Zé, e todo o histórico de carimbos, vai ter todo ele listado? Você conseguiu ter toda a documentação? Como é que ficou? Sim, sim. Os carimbos, eu tenho aqui a lista dos carimbos que foram. Vamos lá, carimbos, né? Corresponde a carimbos. É o item número 10, né? Aqui, ó, eu tenho 21, tá? Desses 21 eventos que eu tenho listado aqui, eu tenho a cara deles todos. Assim, pode-se ter um documento melhor ou um documento pior, mas eu tenho a cara deles, tá? Então, assim, Então, a na realidade, está necessidade... gravado só os carimbos que foram emitidos no período do CTC, não são todos os carimbos de Campinas, correto? Não são os carimbos de Campinas, são carimbos de eventos e selos comemorativos de qual o CTC participou. Então, são muito atrelados aos eventos, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, aqui, nesses 21 eventos que tem aqui, então, teve uma exposição filatélica em 98, comemoração dos 10 anos do CTC. Você consegue abrir um qualquer? Hã? Você consegue abrir algum? Isso é imagem, né? Não são os carimbos, você não está... Não, essas aqui são as imagens. Se quiser, eu tiro essa, eu faço a... no próximo item eu vou mostrar isso para você. Tá bom? Isso vai aparecer aí ainda, desculpa. No próximo item eu vou mostrar isso para você. Então, desculpa, eu antecipei. Não, foi boa a sua pergunta. Mas o que eu queria dizer a você é aqui o que o Miguel estava dizendo, tá? É aqui que está o detalhe. Bom, eu não comentei com ninguém, tá? Porque a única coisa que eu falei foi com você, Reinaldo, de que os projetos não podem ser abertos antes deles serem concretizados, porque você corre o risco de não dar certo, tá? Então, eu coloquei para mim, não comentei nada nem com o Azizo, nem com ninguém. Assim que eu terminei essa apresentação e consegui fazer o fechamento de toda a digitalização, eu comecei a pensar em que nós poderíamos ter o nosso livro. Tá? Então, a partir de agora, eu queria mostrar para vocês o que é que, durante esse período, que já faz, acho que, quase um mês que eu estou mexendo com isso, nós já estamos na página 96, mas aí eu vou precisar da ajuda de mais pessoas, tá? Então, estou dizendo, isso aqui é um projeto que eu colocaria como para as próximas horas, dias, semanas, meses, tá? Para ser concluído. Eu já falei com o James a respeito de como se faz a publicação, que não sei o quê, ele me passou algumas dicas, e aí eu preciso
levar adiante esse projeto com o auxílio, principalmente, daqueles que já participam de algumas edições de livros aí. Estou falando aí, Reinaldo. Você está me ouvindo, né, Reinaldo? Totalmente. Tá. Então, tem aqui um boneco. Então, um boneco seria um rascunho de um livro em homenagem aos 35 anos do CTC. Tá bom? Então, eu queria mostrar uma parte, acho que agora já não tem mais aquela pressão toda de é um projeto que pode existir, não. Ele já tem uma cara e ele é essa cara, tá? Eu já tenho 96 páginas disso e eu preciso sentar com as pessoas, Reinaldo, Dr. Barbosa, e aqui fica um parêntese do Dr. Barbosa. Eu queria dedicar todo esse empenho aqui a duas pessoas, ao Dr. Elião, que já se foi, ao Dr. Barbosa, que precisa das nossas orações. Eu soube hoje que o Dr. Barbosa está internado numa nova cirurgia e precisa das nossas orações, tá? Então, continuem orando por Dr. Barbosa e queria conclamar aí Antônio Luiz, Zé Henrique, Reinaldo, Azizo, Ana Maria e os demais que estão disponíveis no CTC, até mesmo o Vitor, que participou James. também como um dos presidentes, para a gente levar essa obra, que eu já diria que ela já tem uma cara, para que possa isso aqui virar realidade e a gente não vire 36 anos, e sim 35 anos com essa obra editada. Se não impressa, mas pelo menos isso publicada num PDF, tá? Então, hoje eu tenho já aqui alguma coisa, essa seria uma capa que eu coloquei aqui, mas a gente precisa trabalhar nisso tudo, tá? De alguma coisa de uma edição de um livro, tá? Então, estou mostrando aqui aos poucos, tá? Já tem as páginas desenhadas, já tem o que é que vai fazer, e aqui, ó, eu já tenho mais ou menos alguma coisa que eu já coloquei. Aqui tenho que ver a possibilidade com o Reinaldo, Antônio Luiz e Dr. Barbosa, que são os sócios fundadores que estão vivos, um possível texto para fazer um preâmbulo. Tem uma mensagem já dos leitores, tem uma introdução, e aqui é todo o material que já tem lá salvo e digitalizado para que a gente possa fazer uma obra. Isso aqui, para tomar corpo, precisa de participação de todos, tá? Aqui eu tenho alguma coisa que eu preciso ver com o Reinaldo, que é a atualização dos jurados de exposição filatélica. No site da FEBRAF está incompleto, e depois você precisa atualizar isso para mim pessoalmente, tá? O Igor, desculpa aí falar que está incompleto, não é que está incompleto, falta colocar os últimos eventos, que lá tem uma lista, e eu fui lá que eu fui buscar. Então, assim, agradeço a informação que tem lá, mas está faltando algumas coisas que são as que aconteceram, acho que no último ano, depois que o site foi reformatado. Então, o Reinaldo precisa atualizar para pôr lá na FEBRAF também, tá? Aqui eu tenho alguma coisa para ver com o Zé Henrique, que é a parte das fotos. O Zé Henrique tem um arcabouço muito grande de guardar as fotos e tudo mais. Eu vou mostrando aqui, tá? Aqui um prefácio, né, que eu pretendo depois colocar aqui um texto. Eu gostaria de colocar o texto dos três, tá? Porque eu acho que vale a pena. Vocês três estão vivos e tudo mais, e são sócios fundadores. Bom, existem outros sócios fundadores que estão vivos, né? Na realidade, então, os sócios fundadores... Onde eles estão? O Lars e o Christian, eu tentei localizar nos 30 anos, posso retentar localizá-los. Então, eu entendo que hoje nós somos 5 sócios vivos, sócios fundadores vivos. Então, seria ideal se a gente conseguisse alguma coisa, nem que fosse um pequeno texto, assim, para colocar. Tá? Então, mais ou menos. Aí, uma homenagem ao Dr. Elião, o famoso CD-ROM que o mestre gostaria de ter feito enquanto vivo. Aqui eu falo uma carta para quem vai ler esse livro. E aí eu começo, tá? Falando da história, falando do Alexandre Zioni,
falando sobre esse Heitor Fenício aqui, que é o cara da Abrafite, toda a história do CTC. Aqui, vamos lá, isso aqui não está formatado da forma em que deverá ser, tá? Isso aqui é um boneco, é um rascunho, tá? As primeiras atas, a carta aí do Dr. Zione, a primeira ata de fundação, eu transcrevo a ata, eu coloco as pessoas que assinou, o estatuto que hoje nós temos e tudo mais, e aí não vou ao caso aqui. A declaração de utilidade pública municipal... Você pode que voltar você- naquela carta lá de trás, Zé? É o que está no site. Não, então, é a carta do doutor Alexandre Zione. Deixa eu fazer um Sim. comentário, se você puder voltar nela. Desculpa te interromper. O maluco estava dizendo que tem as revistas da Abrafite aqui, provavelmente a gente pode obter isso aqui. Aí. Essa carta foi encaminhada quando... vamos lá, vou voltar um pouquinho. O doutor Leão sempre foi uma pessoa bastante visionária e eu, o senhor Humberto, o nosso grande social. Então, num determinado momento, nós íamos uma vez por mês, eu, doutor Elion e o senhor Humberto Nabô, para São Paulo, para participar na pizza da Abrafite. E, naquele momento, Campinas tinha um desenvolvimento temático bastante bom, fruto, evidentemente, do trabalho dos dois, e o número de sócios da Abrafite em Campinas e região era bastante grande, o que fez com que eles sugerissem que também passasse a existir em Campinas uma reunião para que essas pessoas que não iam de quarta-feira à noite até São Paulo para ter o convívio da Abrafite, para que não perdesse esse lado social, nós criássemos uma delegacia da Abrafite em Campinas para que essas pessoas pudessem se reunir, e isso era feito aos sábados pela manhã. E numa reunião daí, então foi criada a delegacia da Abrafite em Campinas, e numa exposição que nós realizamos aqui, que era a primeira exposição filatélica comemorativa aos 50 de Carlos Gomes, nós fizemos um almoço lá na entrada para Souzas, ainda tem esse restaurante, já vou lembrar o nome dele, e, na época, o doutor Alexandre Zione não pôde vir. Você consegue ampliar essa imagem, Zé, por gentileza? Porque eu não vou conseguir falar isso de memória. E sobe ela um pouquinho, por favor. E, daí, na oportunidade, o doutor Alexandre Zione, que tinha uma veia bastante boa, ele escreve uma carta, mais ou menos dizendo assim, que se utilizassem os olhos para ver todo o contexto, as mãos do seu Humberto Narbô para conter toda e qualquer iniciativa contrária e a energia do Reinaldo. Por que essas três frases? Porque a coleção temática do Dr. Humberto Narbô era sobre as mãos, a coleção do Dr. Elion, como todo mundo sabe, era sobre cegueira, então as vistas, e minha coleção sobre energia. Então, ele, com muita propriedade, pegou um pedaço da temática de cada coleção e construiu essa carta, que seria muito legal ser disponibilizada, Zé. E aí, em 88, em função da própria vida que daí esse grupo tinha criado, surge o CTC. Né? O CTC surge de dentro, evidentemente, da própria Abrafite, como uma iniciativa bastante boa. Obrigado, Zé. Era só para formatar Que isso. ano foi, Reinaldo, que ano foi? A criação ou esse almoço? A criação. 86. A criação é 88. 86 teve alguma coisa? Não. Essa carta aqui... 86 é essa carta é de 87. Como o mesmo grupo como delegacia da Abrafite em Campinas. Eu tenho uma história disso com o Dr. Leon. Essa carta consta, inclusive, dentro da revista da Abrafite. Isso. Eu vou tentar achar essa revista aí, Zé, para você. Tá bom. Tá? E o interessante, Zé, me permite só voltar um pouquinho nesse histórico de carimbos que você apresentou. O CTC, ao longo do tempo, também por uma sugestão do Dr. Elion, todos os carimbos procuram
retratar um monumento histórico da cidade, de forma a eternizar as obras de arte de Campinas nos carimbos. Tanto que, se pegar, quando nós temos 90 anos, a ideia foi usar a fachada do Mercadão, perdão, quando nós temos 30 anos, nós usamos 2008. fachada do Mercadão, usamos, perdão, 30 anos foi o prédio do Museu, a Academia de Ciências e Artes. Academia de Ciências e Letras. Ciências e Letras. 35, aí nós estamos imaginando usar o coreto da Praça Carlos Gomes, usamos o Palácio dos Azulejos de Campinas, monumento sesquicentenário. Tudo que foi possível usar em termos de monumento é o que o CTC usa como uma forma de deixar registrada a história de Campinas nos carimbos. Desculpa, Zé. Tá. Então, eu só vou correndo um pouquinho para vocês terem uma ideia do conteúdo. Assim, a ata de fundação do CTC, que foi manuscrita pelo Antônio Luiz, né? A transcrição dessa ata. Assim, o estatuto que eu já falei, né? Eu vou correr aqui, porque senão o decreto municipal, né, de 2002, que determinou que o CTC seria de utilidade pública, né? Tem também um evento aqui em 2002 em que foi declarado o Dia do Telecartofilista no município de Campinas, em 2001 também, né? Isso é bastante interessante, que aí cita aqui, ó, na época que estava no auge da telecartofilia, né? Aqui que eu disse para você, o Igor aí não me leve a mal, Igor, de que está faltando informação, quando eu fui montar os jurados de exposições filatélicas, que no tocante ao CTC, tá? Eu faço um enunciado, o que são FIP e tudo mais, eu encontrei essa atuação aqui, e ela para em 2019, tá? Por isso que eu estou falando que precisa continuar aqui. Tá? Então, o Reinaldo falta atualizar para que coloque lá no site da FEBRAF também, mas para mim colocar aqui a acreditação necessária aqui e tudo mais. Fala de quem são as pessoas, que aqui no caso do doutor Elião, que ele também era jurado da FEBRAF, e o Reinaldo da FIAF, aí vai. Eu coloco aqui todas as diretorias, eu consegui fazer com que montar uma planilha com todo mundo, tá? E aí eu coloquei aqui, ao longo do tempo, para quem quiser consultar, né? Quem é que fez parte, né? E tudo mais. E aí, a partir do estatuto, que foi feito em 2014, houve a necessidade de se nomear um responsável pela web, né? Também, né? E também foi colocado a formação do Conselho Consultivo, que são os ex-presidentes. Então, a partir de 2014, todos os ex-presidentes passam a fazer parte do Conselho Consultivo e tem que ter um responsável pela web, tá? Então, coloquei toda essa informação aqui, e ela está disponibilizada. A partir daqui, eu começo lá, daquele índice que eu coloquei lá atrás, isso aqui como falei, é um boneco, né? As peças filatélicas e os cartões telefônicos que constaram no CTC. Então, o Reinaldo perguntou lá atrás, então está aqui, Reinaldo, o que você falou. Então, coloquei aqui meio que numa ordem cronológica o que é que se tem, tá? Então, os carimbos, 1990, Guilherme de Almeida, e aí tem uma historinha aqui a respeito disso. Tudo isso informação que o doutor Elião colocou nos 664 slides, tá? As cartas que tem aqui da ECT na época, né, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a respeito desses eventos e tudo mais. A carta do doutor Elião pedindo para acrescentar aqui o lançamento de selos aqui em Campinas, do IAC, uma série de coisas, né? E aí tem todo esse histórico que tem de documentos que o doutor Elião colocou lá, estou colocando aqui. Em 91, o selo do Campos Sales, a carta, aqui no caso aqui era presidente, né? Ele foi presidente do Brasil, né? Uma carta do doutor Elião pedindo para que houvesse o lançamento aqui em Campinas, porque o presidente é um ex-campineiro, ou melhor, é um campineiro e tudo mais. Então tem esse documento que venha... Tem aqui o selo personalizado que foi feito em 2004, né?
que o doutor Elião coloca lá. Então, assim, houve um selo personalizado com esse logo do CTC. Também tem o 2013, o 2018, e aí os carimbos comemorativos que você estava falando lá, Reinaldo. Ó, em 86, o Sesc Centenário, em 87, o Instituto Agronômico, e aqui está faltando uma certa formatação, você ainda não está pronto para o negócio, tá? Então tem que colocar na formatação melhor. Com todos os carimbos, Escola de Preparatório de Cadetes, os 10 anos, aqui a exposição de 2000 que foi feita lá no Nacional IN, a Salamandra, os 100 anos do Mercadão, a Expo Finter, que foi feita aqui com a Estação Cultura e a Basílica do Carmo, e aqui o último que foi dos 30 anos, que é da academia, né? Aqui tem a franquia mecânica, que foi feita também por Instituto Agronômico, né? E esse aqui em 87, né? E aí tem máximos postais que foram montados e tudo mais, que o doutor Elião, que colecionou tudo isso aqui, e colocou na apresentação, estou transcrevendo aqui, na Temapex, né, 6, que foi feita aqui em Campinas. Zé, desculpa, Temapex ainda não é CTC. Então, é anterior, está na data aqui, era na época da Abrafit, né? Isso. Que foi o Sesc Centenário, né? Esse aí, o Sesc Centenário de Carlos Gomes, 86, centenário do Instituto Agronômico de Campinas. Aqui, está escrito aqui, ó, Abrafit, ó. Então, mas esse é o centenário do Instituto Agronômico de Campinas. Isso. Então, aqui tem que se colocar numa certa ordem cronológica aqui, para isso não ficar fora do contexto, né? E assim vai, tá? A parte de cartões telefônicos também tem aqui, tá? Não estou me dizendo que está finalizado aqui, tá? A parte de formatação. De 99, que foi feito, os congressos, os simpósios e tudo mais. Ó, esse aqui era o cartão telefônico que a Telemar fez com o CTC, tá? O Dr. Barbosa me passou um quadro que ele ganhou da Telemar, na época, com a foto disso aqui, tá? Então, está guardado aqui. Ele pediu para mim que, se um dia nós tivéssemos uma sede, uma coisa assim, ele gostaria de ver isso na parede e tudo mais. Eu prometi para ele que, se isso acontecesse enquanto eu estivesse vivo também, colocaria nas paredes lá para fazer esse desejo dele. Tá? Então, toda a parte de cartões telefônicos da época, os congressos e tudo mais que ele participou, e me deixou bastante emocionado no dia que fui lá, quando ele falava isso aqui com lágrimas nos olhos. Ele participou de muitos eventos da telecartofilia, e Campinas foi uma referência nisso. Trabalhos publicados, tá? Aqui, isso aqui foi novo para mim também, eu não conhecia. Houve uma série chamada Série Brasil, Medicina, Religião e Natal, em que, na época da Abrafit ainda, foi 86 até 88, que foi publicado apenas dois exemplares, né? E a respeito de religião e de Natal, tá? E não foi adiante. E aí, meus agradecimentos ao Miguel, que eu não tinha o volume que eu ajudei a escrever, a Religião e Natal, e o Miguel, eu tinha só uma cópia, o Miguel me arrumou um original dele. Muito obrigado. Então, eu não tenho as páginas internas dele. Eu tá? tenho os só a dois, capa. eu tenho os dois. Tá. Na realidade, a primeira versão ela é com capa vermelha, depois é que sai essa versão Série Brasil. Eu tenho aqui, Zé, as páginas internas. Tá, isso seria ideal, digitalizar isso completo, né? E o Todas as Série páginas. Brasil, Religião e Natal, ele teve três tiragens diferentes, sendo que o prefácio é escrito pelo Euclides Pontes, na época presidente da FEBRAF, porque ele era mariano, e eu e o Elion entendemos que o prefácio devia ser escrito por alguém da área religiosa. Então, o prefácio do Religião e Natal é pelo Euclides Pontes. Ah, que legal. Seria ideal, se depois, na hora que você tiver a oportunidade, eu tenho material para entregar para você aqui também, a hora que a gente se encontrar, você trazer esses, para eu poder fazer a digitalização das páginas internas, como foi feito com o jornal do CTC. Acho que vai ser bastante difícil, porque ele é grampeado, Zé. Não tem importância, eu digitalizo página por página, não tem importância. Tá bom, eu tenho todas as edições. Tá, só para você ter uma ideia,
aquelas exposições que tiveram lá em 1986, 88, lá ainda a Abrafit ainda, tem algumas cartilhas que foram emitidas pelo CTC, e essas cartilhas, ela tem 18 páginas. Eu digitalizei página por página, então a gente tem a oportunidade para ver o conteúdo disso. Então, aqui seria interessante digitalizar para que no futuro a gente possa ver isso aí, isso é como história, né? Bom, a cartilha do filatelista todo mundo conhece, foi utilizado por bastante gente. Eu coloco aqui também o conteúdo dela toda, que foi editada. Ela foi editada para a Expo Finter, né? E ela foi utilizada em vários locais, né? Então, quem fez isso aqui, Dr. Barbosa e Dr. Elião e tudo mais, eu coloco aqui também. Bom, aqui eu começo a colocar os artigos do Dr. Elião, são 10 de um e 13 de outros. E aqui está um dos maiores problemas que eu estou enfrentando no momento, que é a formatação disso. Tá? O Dr. Elião colocou isso num slide do PowerPoint, e todo mundo sabe como funciona slide, né? Slide, você faz uma caixa de texto e coloca um desenho. E coloca um desenho lá, né? Ou você coloca um texto dentro de uma caixa. Aí, quando você pega o slide e coloca no Word para fazer um PDF, depois converter, se formata tudo. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de espaço que tem, que foi colocado lá. Então, estou trabalhando nisso, ó, esses primeiros já estão, né? Aí, isso precisa ser trabalhado ainda, tá? Então, estou trabalhando aos poucos, isso dá um trabalho, porque tem imagens, né? E tem textos. Então, no slide lá, foi colocado aqui do lado, né? Mas agora, no Word, você precisa colocar 2 colunas, você precisa uma série de coisas, dar um determinado trabalho. Então, estou fazendo, ó, só para vocês terem uma ideia. Não é assim que se faz uma edição de um texto com imagem. Então, você precisa de tempo isso aí, tá? Então, estou trabalhando nisso, tá? Então, estou na página 60 e pouco, 70, e tem até a 96. Então, isso tudo é o material que eu estou trabalhando no momento, tá? Então, conclamo a todos os colegas aí que têm material e tudo mais, e que possa fazer com que isso torne-se uma realidade, fazer isso aqui rodar, tá? Eu pretendia fazer isso num pequeno espaço de tempo, eu acho que não é possível fazer isso num pequeno espaço de tempo. Então, ao completar 35 anos do CTC, nós estamos aí trabalhando no evento, e esse evento ele é outubro, né? Então, eu não tenho ideia de que nós poderíamos emitir uma via disso em papel, né? Então, tem aqui, né, toda essa parte aqui, que é os trabalhos editados, que precisa de... O Reinaldo, acho que tem bastante trabalho editado também, que coleciona isso, né? Aqui tem a parte das medalhas, né? Capas e tudo mais, dos catálogos e palmarés, que ainda falta colocar aqui, né? Tem as coleções de telecartofilia, eu não tenho ideia, se vou colocar aqui nesse livro as coleções com 80 páginas, eu acho que é inviável, né? E aí toda a parte de fotografia, eu digo, nós não vamos colocar álbuns de fotografia dentro de um livro, mas assim algumas fotos dos eventos de 10, 20, 25, 30 e 35 anos, que eu acho que é interessante colocar. Tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, não sei se tem alguma pergunta mais a respeito, tá? A minha apresentação, ela encerra aqui, tá? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês como projeto. Então, o projeto de digitalização está concluído, tá? E o livro está sendo confeccionado. Era isso, ok? Parabéns, Zé, muito bom. Isso é importante, porque a gente faz uma coisa que esse país não sabe fazer, que é preservar a história. Bom, Muito bom, Zé. Parabéns, muito bom. alguém quiser comentar alguma coisa? Eu queria perguntar se eu vou ter certificado também. Lógico que não. Não? Não. Você é o presidente? Por que não? Não, porque eu sou contra o presidente ganhar as coisas. Tanto o presidente que faz homenagem a si mesmo, pode fazer o certificado que eu assino como secretário embaixo. Zé. Parabéns. Tá? Aziz, se quiser um endosso, eu dou também.
Então, ó, tem de dois árabes. O CTC foi agraciado com uma pessoa como o José Carlos, tá? Pela capacidade de trabalhar como um auditor, porque se ele não tivesse Isso aqui, né? aquele bichinho de auditoria, isso não teria acontecido, como eu acho que vai ser difícil acontecer em qualquer outro tipo de instituição do tipo da nossa. Já eu acompanhei teu trabalho e tiro meu chapéu e parabéns para você, viu, cara? É o que eu Obrigado. posso dizer. Que Deus Eu te não fiz abençoe. nada sozinho, né? Mas todas as pessoas que ajudaram e que Mas você foi participaram, o esse gestor, trabalho não cara. está finalizado, né? Você é o gestor, você sabe disso. E tem Esse trabalho ainda ele agora precisa ainda de colaboração e de constante atualização, né? Assim que, assim, eu digo assim, que um dia sair do CTC, eu quero deixar um legado. O legado é que isso está toda à mão, né? Para as pessoas que virão, né, depois de mim e tudo mais, né? Tá bom, Zé. Já que o Azizo Aê, disse que aê, podia, aê, Pronto. eu estava aê. esperando a autorização do Azizo. Agora está aí. muito Hã? obrigado, Reinaldo. Pronto aí, ó, maravilha. Agradecido. E do Maluf também, né? Não, Hã? mas você foi ali a chancela do secretário. Ah, Opa, E do Não, Zé, assessor do secretário aqui, ó. obrigado pela merecidamente. Muito obrigado. apresentação. E, como um dos sócios fundadores, tomo a liberdade de lhe agradecer todo o carinho que você, Aziz, Ana Maria, o James, o Walter Maluf, o Dr. Barbosa têm tido para manter acesa a chama e perpetuar, evidentemente, a nossa história aí da melhor maneira possível. Muito obrigado. Ao meio-dia está programado de você receber o seu certificado. agradeço muito. Maluf, você quer falar sobre o doutor Elião? É uma coisa rápida, Zé. É o Fica à seguinte, vontade. em 1972, eu fui trabalhar em São Paulo e conheci a Brafita e tornei-me sócio. E aí conheci o Dr. Fenício e o Dr. Zione. E aí, na Secretaria Estadual da Cultura, que tinha as reuniões mensais, eu fui convidado a participar junto com eles. Então, eu convivi muito com a Brafite. Vindo para Campinas, e na escola em São Paulo, eu fundei o Clube Estudantil de Filatelia Temática. Inclusive, o doutor Finício foi lá fazer umas palestras, ele e mais um rapaz lá, o Zé Carlos, um xará seu. Aí, quando eu voltei para Montemor, em 86, entrei na escola para continuar me lecionando, né? Eu dava aula de artes. E aí eu fundei um clube estudantil de filatelia temática. Entrei em contato com o CTC, não conhecia o CTC. Pedi alguém para vir na escola fazer uma palestra para os alunos. Quem é que veio? O doutor Elion veio. Falou com os alunos, conheci o doutor Elion a primeira vez, fiquei fã dele e procurei saber onde é que ele tinha o trabalho dele filatélico. Aí que eu conheci o CTC. Eu entrei no CTC por ele que me acolheu. Depois eu conheci você, conheci Reinaldo, conheci Azizo e fui conhecendo todo o pessoal. Então, eu devo muito ao doutor Elion na minha parte de filatelia temática, né? Ele me ajudou também a escolher o tema meu, que é música, né? Que o Azizo me ajudou a fazer o... Lembra, Azizão, na sua casa aí? Aliás, Ele me ajudou a... aproveitando o gancho, nós precisamos colocar a tua coleção, hein? O Zé já está sabendo, ele falou que na primeira oportunidade eu tenho ela aqui comigo. À disposição, a hora que vocês quiserem, pode. Já tem Aliás, meu com a tua aval, pode colocar autorização, quando quiser. com a tua autorização no dia lá da nossa reunião de final de ano. Não, sim, tá autorizado com todas as assinaturas possíveis. Então, foi isso. Essa é meu testemunho de como conheci o doutor Elion, doutor Barbosa, vocês todos vocês. Agora, o senhor Miguel aí, o Luiz Gonzaga, o Roberto, eu não tenho o prazer ainda de conhecê-los, mas um dia a gente conhece.
Com certeza, com certeza. Com certeza. Bom, aí eu... Parabéns, Zé. Gostei muito da sua apresentação. Obrigado. Eu queria Eu agradecer... fui seu secretário 3 anos, né? Queria agradecer a presença depois da entrada do Almir, teve o Henrique Braga, o Antônio Bonini, o Wilton Romero Duque Júnior, o Maurício Merria, né? o Glauber e o Hélio. Queria agradecer a presença e o apoio aí em determinar um espaço no sábado de manhã para ver uma apresentação do CTC. E os demais que eu agradeci. Roberto também aí. Um abração para todo mundo. Bom, eu dou por, assim, da minha parte, encerrado. Eu não sei exatamente se alguém quer mais alguma pergunta, alguma Ô, coisa. Zé Carlos, meus parabéns, viu? Que apresentação, que detalhamento. Fiquei encantado, viu? Acho que eu nunca tinha visto uma coisa dessa, ainda mais num clube filatélico, no CTC. Que maravilha. Parabéns, viu? Olha, fiquei encantado. Que dedicação a sua. Que dedicação. Queria te incentivar a fazer um bate-papo, como nós estamos fazendo aqui. Se você topar, eu faço a apresentação para você, com base nas imagens que você pode me mandar, e eu monitoro por aqui, vou passando página a página, e você faz um bate-papo. Não precisa de nada, de se preocupar em digitar nada, em fazer nada. Você só vai falar. Você manda para mim as imagens da sua coleção e você faz os comentários, não precisa ser nada. Olha, o Reinaldo fez o convite, né? Eu fico super inibido, eu agradeço a atenção que vocês estão me dando, o carinho todo, né? O Walter Maluf, um prazer imenso vê-lo, já ouvi falar tantas vezes, ele aí. Deus o tem. Eis-me aqui, digníssimo. Um prazer imenso, cara, é um dos nomes da filatelia. Mas esse convite do Reinaldo, assim, o meu trabalho é muito simples, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou montar os quadros, né? Vou tentar fazer uma apresentação legal. Se precisar de qualquer tipo de ajuda, aí você dá uma olhada, aí se achar que vale a pena, claro que vale. A gente marca uma data e aí eu vou ficar super feliz. O Reinaldo, você está sem som. Já estou respondendo agora que vale a pena. Não tem que ver se vale a pena. Eu vou montar, a importância... Vou mostrar-lhes. Eu ficaria super contente, mas a importância claro. De mostrar, de incentivar, porque as pessoas vão ver que tudo tem um começo, de novo. Eu tenho uma apresentação que eu digo exatamente assim, que é aquilo que a gente já falou várias vezes, e falei no começo, Usain Bolt não bateu o recorde de 100 metros na primeira corrida dele. Isso. Então, para mim mostrar que existe uma base, que tem um crescimento, eu acho muito legal e sou muito favorável a isso. Eu sou nascido em Campinas, né? E moro aqui em Santos, né? Mas seria assim muito orgulho apresentar para vocês. Eu vou preparar, eu tenho ele pronto, claro, só que agora ele está num formato, vou fazer de forma para apresentação. E passo para vocês. Se achar que vale a pena, eu vou ficar muito contente. Já valeu a pena. Você pode passar. Posso reservar 18 de março para você, pode ser? Não reserva nada. Deixa, olha, eu estou com tanto compromisso. Você posso dar uma sugestão? Pode sim, Rinaldo. Em vez de 18 de março, eu ia sugerir fazer no sábado seguinte, porque 18 de março vai ter um leilão na SPP, e aí muitas pessoas vão estar meio focadas no leilão. Então, sugeriria que março, excepcionalmente, ou antecipasse uma semana, que faz com que daí o Roberto tenha que trabalhar mais rápido, ou postergasse uma semana. Fica só a sugestão aí para analisar. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Eu vou prepará-lo, eu vou tentar ser rápido nisso, eu estou com muitos compromissos, coisa de família, coisa particular, coisa lá da... Vocês sabem que eu sou da Filabras e sou muito envolvido lá, tento ajudar sempre, né? Paulo Ananias, bastante doente, mas eu vou fazer essa apresentação, vou passar para vocês aí, passo para o JC, passo para o Reinaldo, vocês dão uma olhada. E se achar que vale a pena, eu vou ficar contente, né? Muito feliz e vou meter as caras aí, passar vergonha, né, Luiz Gonzaga? Mas vou com muito prazer. Vai valer a pena, sim. Outra coisa, posso reservar maio para o Maluf mostrar música? Como é que é, Zé? Posso reservar em maio para você mostrar a sua coleção, que é interessante, de música? Pode, né?
Até pode, mas você precisa me ajudar. Ajudo, o que for preciso. Tá Eu bom? queria só fazer um agradecimento aí. Pois não, Batman. Antônio Bonini, né? Bonini. É o seguinte, agradecer o convite aí do Reinaldo Macedo, né? E dar parabéns por essa palestra muito bacana do senhor Vinci Guerra, né? Muito Isso. bacana, muito interessante esse modo de organizar a fundação de um clube até a atualidade. É isso aí. Muito obrigado e tudo muito bacana. Muito Obrigado a agradecido. você pela presença. Ok, Zé, para quando você quer fazer? Quando? para maio. 20 de maio? Seria 20 de maio. Eu vou ajudo estar você no operado, que for preciso. vou estar operado as cataratas, que já vai dar, sim. Tá tudo digitalizado, prontinho aqui, viu, Tá lá. Maluf? Tá Tá? certo. Eu não sei se eu acho que você deve ter aí também. Eu tenho original que nós A fizemos. gente se fala no privado depois e acerta exatamente se maio ou se junho, porque você vai fazer a cirurgia, né? Tá bom? Vou fazer agora, dia 22 e dia 1º. Então tá bom. Eu falo com você depois, tá bom? Tá bom, Zé, abraço. Tá, beleza. Legal. Mais alguma O coisa? Reinaldo- Nós podemos encerrar. Oi? Eu só falar, o Reinaldo, a emissão do Ian Fleming lá, do 007, tem todos os filmes. Ele na caderneta, vocês me derem licença, eu compartilho aqui três folhinhas rápidas. E tem bloco também, o Reinaldo. Você está sem som. Alô? Tem aquele filme do espaço lá, Moonraker, não lembro o nome dele. Até 2008 tem. Se o filme Esse aí, Ian Fleming, Moon, é esse aí. Tá esse bom, aí, perfeito, é esse mesmo. Esse aí, Moonraker. tá bom. Tá, essa é a folha que tem maquin, né? Essa é a capa da caderneta e são duas folhas internas que não tem maquin, não tem utilidade nenhuma essas folhas, mas é o que tem de coisa. Está sem som de novo. Reinaldo, Tá bom. O Macedo está no celular. O Macedo está no celular, por isso que ele estava beleza. Então, mas já dá para ele ter uma noção do que é. Do maquin só tem aquela folha. Já tem ideia de que se os maquins agora, os maquins, ó, se vai continuar as emissões do Ray Charles? Sim, já saiu, inclusive a primeira emissão vai ser em maio, é um selo dele, eu não vou fazer, com certeza. Não Magoou? Não, eu acho que A ideia era outra, né? foi a última grande soberana e o material dela, e eu ainda vou demorar, assim, a gente quer ter tudo, né? Eu quero ter tudo que tem, tal, mas então ainda vai alguns anos para poder ter o material. Expositivo não, expositivo é mais fácil, porque você faz uma ordem cronológica lá da coisa e tal, e você consegue fazer uma coleção igual eu fiz para exposição. Mas para você ter o material mesmo, ainda vai alguns anos para poder ter todas as variedades, inteiros postais, fosforescências, ainda vai longe, ainda tem muito que pesquisar e garimpar. Viu, Miguel? Mas a vantagem dele é que provavelmente vai ser um reinado curto, relativamente curto, né? Mas é diferente, né? Não sei se eu faço Inglaterra também, né? Inglaterra corrido e tal, e também paro agora, parei com o reinado dela, porque fica um negócio, agora nos últimos anos mesmo, os maquins, ficou um negócio meio pesado, muito lançamento, muita variedade de peças, que são cadernetas menores, cadernetas maiores, as próprias emissões. Então, não vale a pena pôr dinheiro num material que está se iniciando. Eu acho que quem quiser fazer, por exemplo, o reinado dele, é interessante, aí é gosto de cada um. Mas eu acho que... Mas aí não vai ser de história postal, né?
O Maquin, eu posso montar uma coleção de história postal também. É uma discussão que eu já tive Mas com do ele. Rei Charles nunca, né? Agora não, né? O Rei Charles, não sei. Não sei. Agora, a Elizabeth, sim, eu tive uma discussão já com o Reinaldo, que o Reinaldo falou, pô, mas não, história postal não é, mas o período dela, o período não dela, o período do Maquin, você consegue fazer uma coleção de história postal, porque houve muita mudança no Correio. Pô, são 67 até 2022, é ano pra caramba, aí, 33, 50, mais de 50 anos. 55, né? Isso. E são 55 anos de história postal que, pô, existiram serviços diferentes, tipo de divisão do mundo, portes antigamente eram cinco portes para cada região, hoje é porte interno e o resto do mundo, praticamente. Então, tem muita coisinha que dá para contar com os envelopes bonitinhos. Eu tenho alguma coisa, eu já iniciei a separação disso aí, mas é difícil, é difícil. Mas o Maquin entra em qualquer coleção, entra em música, entra em artes, Música é com o Maluf. O Maluf tem a coleção sobre música. Quem? Ok? Você ouviu, hein? O Miguel saiu, é? O som do Miguel sumiu. Deixa eu aproveitar um minutinho só. Vence Guerra. Oi. Ô, Igor, o Miguel, não sei se está me ouvindo, e o Reinaldo, mas eu estou... Deixa eu ver se você consegue mostrar para vocês. Ó, esse livro, os três autores aí, né? O livro do Projeto Filigrana, eu estava buscando tanto esse livro, e aí recebi uma dica, né? E estou tentando lá no leilão, lá no VSO do Newman, tá? Esse livro ninguém encontra mais, meu Deus do céu. Ele tem... Eu estou buscando um. E aí agora estou lá, dei um lance lá e vamos ver se eu consigo Estamos falando sobre isso. É mesmo? Estamos justamente aqui falando sobre isso. Eu tive a dica, entrei lá no Nilma e estou lá concorrendo. Vamos ver o que Carol, o pessoal lá fala. Lá. Aparece lá na SPP dia 18 que a gente vai ter o leilão em loco. E aí se defende teu lance e a gente já para tomar um café. Ah, legal. Eita, olha lá. Eu vou lá, mesmo que eu tiver com a perna lascada, eu ainda vou dar um jeito de ir lá no leilão. Já mobilizei a família toda aqui. Boa. Que legal. E vou dar um jeito lá na SPP. Eu já estou fantasiado, agora pus um vermelho aqui nas imagens. Que isso, cara? Aí, velho. Nossa, Cara, que é ferro. Pô, você coloca um elástico para segurar o pé para cima, pô? Carnaval? Carnaval. Não, mas eu devo ir. Carnaval, o Miguel vai pular miúdo. Miúdo. Já faz 5 senhores. anos. Bora lá. Aí, Reinaldão. Legal. Não, desculpa, o pessoal do Uruguai ligou por causa de um evento que vai ter lá e eu tive que atender. Me perdoa. Reinaldo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Faz uma que eu saiba a resposta, por favor. Não, você esteve em casa uma vez, você lembra? Yes, sir. Você foi visitar meu observatório aqui em casa. Sim. Então, você me propôs uma coleção sobre o universo. Yes. Eu estou tentando começar a fazer isso. Preciso da sua Claro. ajuda. Aproveita até que acho que o ano passado, ou retrasado, tiveram várias séries que mostravam toda a concepção dos planetas. Isso dá uma fazer coisa muito bonita. desde o Big Bang até a astronáutica que o Zé Carlos tem aí. Fechado. Tem folhas Bora da lá, caderneta Osório. que o Reinaldo me deu que eu posso te ceder. Eu Ah lá. usei só algumas coisas dos planetas. Tá, aí eu vou com o Azizo para ele me ajudar a montar de novo. Bora lá. Tem gente melhor aí. Hoje a técnica está mais fácil. Os primos se entendem. Os Tá primos. Vamos ver se eu lembro de mexer com o programa. Que faz... Esse Azizinho aí é uma fera, viu? Você sabe mais do que eu. Então, eu vou tentar, viu, Renatão? Vamos ver. Valeu, estou às ordens. Obrigadão, meu filho.
Podemos encerrar. Podemos. Né? É